Graça e paz, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Vou dar aos irmãos, antes de nós assentarmos, abrir a continuidade da exposição. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 9 ao 21. Vão ser estes os textos hoje. Evangelho de João, Evangelho de Cristo, segundo João, capítulo 3, versículo 9 ao 21, a palavra de Deus diz assim: Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Respondeu Jesus e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aleluia. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem, 21 e último, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Podeis assentar. Gostaria de orar mais uma vez, concordância com o irmão Lucas, mas orar especificamente sobre o que eu acabei de ler. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que nesse momento o Senhor, que nos conhece todo o nosso ser, todo o nosso interior, nossa mente, coração, o que sentimos, o que pensamos, antes mesmo que lhe falamos, que falemos, pedimos que o Senhor nessa noite possa nos transformar mais um pouco, possa nos mudar mais um pouco pelo seu poder, pela sua palavra, por obra do seu Espírito. Que o Senhor nos santifique, nos edifique essa noite de tal maneira que nenhum de nós não saia daqui senão repletos da tua palavra, da tua luz, da tua presença, da tua glória, que está aqui na tua presença. Queremos ser transformados, nossas mentes, nossos corações, como uma terra fértil, a semente incorruptível, regeneradora da tua palavra, ela venha crer, e ela venha se arrepender, e ela venha obedecer completamente a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Os que aceitaram, Ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Até aqui nós vemos tantas doutrinas, tantos ensinos, mas talvez hoje, na continuidade de um diálogo, nós estamos falando de um capítulo chave em todo esse livro, que é o capítulo 3, e de um versículo, uma pequena porção, que ela também é chave, meus irmãos, em toda a nossa vida cristã. Há quem diga que em toda a nossa existência, de fato. Nós nos rendemos a essa verdade. Como homens que discernem espiritualmente a palavra de Deus, não como o Nicodemos, né? Mas homens nascidos de novo. Nós vamos falar do que esse capítulo ele vai trazer em nuances, o novo nascimento mais um pouco. Na verdade, nós vamos falar até o final sobre o novo nascimento no capítulo 3. Porque depois nós vamos ver a partir do versículo 32, perdão, do 22 ao 36, que exatamente ainda não fiz a divisão ali com o pastor Michael, mas nós vamos ver que tem uma má interpretação do novo nascimento, ali tem uma questão ali com os discípulos, né? E isso ainda acontece hoje em dia. Será que não é um assunto, uma temática, uma doutrina mal interpretada por muitos irmãos sinceros? Muitos irmãos sinceros ainda não entenderam, como esse Nicodemos aqui, que age carnalmente, apenas religiosamente, mas não como um regenerado, não como um nascido de novo, não como um homem espiritual. Ele não conseguiu compreender a operação de Deus terrena, quando Jesus fala para ele ali. Então é nesse pano de fundo que nós vamos continuar esse diálogo. Não há uma quebra dele, a conversa ela continua, né? A gente viu ali, né? Nicodemos respondeu, começou assim, né? Hoje a porção, né? Porque a gente falou do 1 até o 8, desse diálogo do Senhor Jesus à noite, a sós com esse homem Nicodemos, né? Interessante, porque assim foi com a mulher samaritana, né? Assim foi com aqueles dois ladrões, o ladrão da cruz, de certa forma. Assim foi com Zaqueu e com outros, mas com uma diferença. Com esses demais que eu citei, tirando Nicodemos, Jesus não falou claramente sobre essa doutrina primária, inicial, esse ensino do céu, do novo nascimento, meus irmãos. O novo nascimento é o começo de uma vida, falando assim, literalmente, ipsis literis, um novo nascido, né? O início de uma vida, amém? De forma razoável, sim, lógica. Mas o nascer de novo é o começar a viver novamente, segundo agora Deus, segundo o seu Criador. Vocês entendem? Então não é uma lógica como Nicodemos quis dizer ali, né? Que a gente já viu, estou só recapitulando aqui. E é importante porque é fundamental, é vital a necessidade de nascer de novo, como já foi dito aqui. Ninguém vai adentrar na vida eterna, na salvação em Cristo, nos novos céus e na nova terra, se não tiver sido nascido de novo por obra misteriosa, mas poderosa e soberana, exclusiva do Espírito Santo. Ninguém, meus irmãos, pode entrar de fato nesse reino, apontando num ponto futuro até mesmo, se não nascer de novo. Vocês entendem a importância desse assunto? Devemos ter isso porque nós que vivíamos mal, nós vivíamos longe de Deus pelos pecados, em desobediência, oposição a Deus,
fazendo talvez do nosso jeito, da nossa forma. Agora não podemos mais ser conduzidos assim. Nós temos um novo Senhor, uma nova diretriz, novas orientações também. O novo reino, ele tem uma nova língua, ele tem um novo rei, ele tem uma nova legislação, uma nova lei, uma nova cultura, por que não, né? Vocês entendem? Quando tu vai, digamos que tu vai morar lá na China, tu vai chegar lá e vai viver como tu vive aqui no Brasil? Definitivamente não. Tu vai ter que viver como vivem os chineses. Vocês entendem isso? É importante entender isso que eu falei agora, porque se a gente não entende isso que a gente está falando aqui, a gente não sabe o que é ser um embaixador, né? Que a gente fala tanto, né? Do reino de Deus, do reino dos céus. Se a gente não entende o que é essa nova vida, essa nova maneira de viver, a gente não entende o que é de fato ser um embaixador de Cristo, do Evangelho de Cristo. Então nós vivíamos, né, muito mal, sem propósito. Nós vivíamos conforme a nossa mente, nosso coração, ou nessa fala mais romântica e filosófica que muitos admitem, conforme os nossos sonhos. Não é verdade? Nós vivíamos para nós mesmos. O que importava para nós era o que nós queríamos. Nós damos o tom da nossa vida, porque nós governávamos a nossa própria vida de forma que eram os nossos próprios senhores. Agora, uma vez que temos de Cristo, nascidos do alto, nascidos de Deus, pelo Espírito, pela água, que é a mesma coisa no novo nascimento, a regeneração, e aqui nós já temos a própria justificação, a salvação, tudo junto, meus irmãos, um ato único. Nós não podemos continuar vivendo como nós vivíamos. Eu, sinceramente, não consigo compreender uma pessoa que se diz convertida, vivendo como se Deus não existisse, ou vivendo como vivia antigamente. Alguns irmãos têm fé para isso, eu não tenho. Porque entendo a Escritura dessa forma. Eu vejo todas as conversões que eu consigo enxergar radicalmente na Escritura assim. A pessoa fazia, ela era assim, aí ela converte, ela não é mais assim, agora ela é assim. Eu não vejo de outra forma. Existem algumas teologias, algumas tendências de processo, é a teologia do processo, né? Já foi denunciada aqui nessa igreja, de púlpito, essa teologia nova, né? Ela é nova, ela é recente, nas últimas décadas, aonde como se Deus tivesse mudado e tivesse convertido a nós, e agora o tempo quem dá somos nós. E de fato é a gente que vai dizer, né, quando uma pessoa tem que nascer de novo, ou eu mesmo vou dizer quando eu quero nascer de novo, porque não pode ser por obrigação, porque não pode ser, daí tem as defesas dos direitos, né? Pasmem. O convite, ele é gentil, eu não discordo, na cruz, mas o convite, ele é nos termos de Cristo. Ele diz assim: quem quiser, se alguém quiser, não é assim? Venha após mim. Aí ele começa o critério, as condições. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, renuncie a tudo quanto tem, ame a Deus acima de tudo, e ame o seu próximo. Aí ele começa trazendo as condições, porque ele vai dizer: se tu não fizer dessa forma, tu não é digno de mim, tu não pode ser meu discípulo. Daí ele vai começar a dizer. E isso é duro, não é? Duro esse discurso. Quem pode concebê-lo? Quem foi regenerado pela semente incorruptível das Escrituras, regeneradora, que gera o que? Gera fé. Fé é a crença, meus irmãos, é a convicção, é a confiança que precede o meu próximo passo. É uma coisa interessante de falar sobre a fé. Nós andamos por vistas? Não, nós andamos de quê? De fé em fé.
Então a minha crença, a minha fé bíblica, ela precede a minha próxima atitude, a minha próxima ação. E assim vive um novo nascido. Fui dar uma olhada assim, uma zapeada para ver o que andam falando, né? Era uma natureza caída, uma natureza de fato em oposição a Deus, do seu jeito, conforme os seus sonhos, os seus desígnios, sem nenhuma aliança com Deus, sem nenhum propósito com Deus, né? Vivendo como se Deus não existisse. Mas agora nós temos uma nova natureza, novos desígnios, um propósito eterno. Nós não temos mais os objetivos que nós tínhamos, meus irmãos. Não podemos ter. Dentro dessa teologia dos mal nascidos, dos mal gerados, que é concebida na igreja do Senhor atualmente, que é a teologia do processo, onde Deus se converte à pessoa e é no tempo da pessoa, e há de se respeitar isso, não é verdade? Nós temos um critério. Deus não está na equação de governo. Não é Deus que diz como eu vivo, mas sou eu que no meu tempo, no meu jeito, como eu quiser, vou viver e vou servir a Deus. Pasme. Religiosamente, nós já falamos, mas vamos lembrar. O novo nascimento não equivale a ser bem-sucedido financeiramente. Nicodemos era um homem muito rico, era um príncipe, era uma autoridade. Assim como ele não equivale a ter um profundo conhecimento bíblico, pasmem, não equivale, porque ele era mestre nas Escrituras, meus irmãos. Não se enganem, não se enganem. O fato de conhecer as Escrituras não é uma evidência de um novo nascido, de fato não é. Quem aqui não conhece alguém que conhece muitas Escrituras e não tem nenhuma vida com Deus? Eu conheço, alguém conhece até mais do que eu. Sem falar de Satanás. Que tal? Sabiam, né? Que Satanás conhece a Escritura muito mais que nós, né? Só para lembrar. O novo nascimento não equivale a ser uma pessoa religiosa. É aquela pessoa que ela é infalível, né? Ela está sempre presente em tudo, em todas as atividades. Religiosamente, equivale a isso? Não equivale a isso, meus irmãos. Isso tudo eu estou retratando Nicodemos, tá? Eu já aprovei para os irmãos lendo alguns textos como era um fariseu, lembram? Alguém lembra? Nicodemos era um fariseu, um homem fariseu, mas ele era um líder, ele era um mestre deles, não era só um fariseu. Detalhe, ele governava lá o sinédrio junto com outros, né? E ele ia não sei tantas vezes no templo, orar, tantos jejuns, o fariseu de categoria, assim, né? Lembra que Jesus falou? Se a vossa justiça não exceder em muito dos fariseus. Interessante isso. Agora, é possível por nós mesmos? Não é. Isso é só graça, só obra do Espírito Santo. O novo nascimento não é equivalente, meus irmãos, a um cargo de liderança. Nicodemos era um líder da sociedade, um líder no templo, um líder religioso. O pastor, ou um diácono, ou um líder da igreja, em qualquer posição, em qualquer função, é equivalente, isso caracteriza ele como um novo nascido? Veja bem, obviamente que a igreja não poderia conceber alguém que não nasceu de novo, alguém que não tem evidências de ser um discípulo de Cristo, genuíno, para liderar uma igreja, ou alguma área, ministério da igreja. Mas pode acontecer, irmãos. Eu conheci pastores que depois eu percebi que eles não nasceram de novo. O novo nascimento, ele não é sobre ter informação certa sobre Jesus. Vou fazer uma pergunta aqui. Nicodemos, ele chega e diz assim: mestre, versículo 2: e foi esse ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer
esses sinais que tu fazes, se de Deus não for, né, se Deus não for com ele. Não está certinha, meus irmãos, a teologia? Está certinha a teologia dele, não está? Alguém acha que ele errou aqui na teologia? Pode falar a verdade, pode levantar a mão. Irmãos, está certinha a teologia de Nicodemos. A teologia é o conhecimento, é a informação que ele tinha sobre Jesus. Ok? Era a informação que ele tinha sobre Jesus. Estava certinho, irmãos. Não tinha dolo, não tinha engano, ele não estava falando uma heresia, nada. Então, ter a informação certa sobre Jesus é equivalente a ser um nascido de novo? Não. O novo nascimento não é equivalente a ser uma pessoa com uma envergadura moral pública, ilibada, né? As pessoas meio que se gabam às vezes, né? Aquele homem ali, cara. Todo mundo conhece ele é íntegro, assim. Irmãos, é bonito, vamos falar a verdade. Poxa, é digno de... São poucas vezes que a gente vai ver uma pessoa que tem uma envergadura moral. Mas mesmo assim, meus irmãos, isso é uma evidência de um novo nascido? Não é. Não é. Nicodemos era, viu? Se tu lê assim, escrito sobre esse homem, ele tinha uma envergadura moral, irmãos, respeitosa por demais. E ele é um irmão, tá? Depois a gente vai ver que ele se converteu, né? Amém? Nesse momento aqui ele não está convertido, tá? Só para... O novo nascimento não equivale a ser um mestre. Quem é que falou que ele era um mestre? O próprio Senhor, né? Vamos entrar aqui, com essa deixa eu estou entrando no texto. Agora, versículo 9, né? Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Isto o quê? O que Jesus tinha dito para ele: necessário vos é nascer de novo. E ele não entendeu, porque ele queria entender as coisas espirituais, coisas que se discernem espiritualmente, pelo Espírito Santo de Deus, amém? Carnalmente, né? Vou falar uma linguagem aqui, né? E carne de segunda mesmo, guisado, queimado, torrado. Que às vezes a gente tenta, a gente já tentou, alguém já tentou. Quem nunca tentou aí, né? Eu já tentei. Eu já tentei, meus irmãos, discernir as coisas de Deus na carne, na minha força. Não dá. Ele era tudo isso, e Jesus ainda disse para ele, vamos ler agora o 10. Ele não tinha entendido nada, né? Como pode ser isto, né? Então ele ficou com uma interrogação gigante, né? O versículo 9, né? A equivalência disso aqui, vamos abrir rapidinho, vou ler com a Duda aqui, João 6,52, é o mesmo sentido, ó. Que ele não entendeu, né? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como, uma pergunta, como pode dar este a sua carne a comer? Então, era uma coisa que eles não tinham entendimento. O 60 também, por favor, obrigado, Duda. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, já citei anteriormente, né? Duro é esse discurso. Quem pode o ouvir? Aliás, quem o pode ouvir? Eu troquei. É no mesmo sentido, não há um entendimento. Jesus está pregando ali já, esse versículo é o versículo 60, irmãos. Jesus começa a falar com a multidão lá no início. Vocês estão entendendo? E a essa altura do campeonato, aqui, está só os discípulos mesmo, tá? Só para fazer aqui um registro para vocês. Já não está mais a multidão, assim, está só os que eram. Então é nesse sentido. Eu li 2 versículos para os irmãos entenderem como Nicodemos não entendeu carnalmente aquilo que se discerne espiritualmente, tá? Então aqui eu estou em João 3, agora o versículo 10, olha o que Jesus vai dizer. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre. Quantas vezes os irmãos escutaram Jesus falar uma coisa assim? Alguém lembra aí?
Não estou lembrado agora. Tem mais alguma vez que ele vai falar sobre os mestres, talvez vai citar, agora não lembro, né? Mas assim, pessoalmente, assim, que ele chega para alguém, né, e diz assim: tu és mestre aqui em Capão da Canoa e tu não entendes ainda isto, amado Cleiro? Imagina Jesus te interpelando: amada Marina, tu és mestre aqui em Capão da Canoa e ainda não entendes isso? É nesse sentido, irmãos, é nessa simplicidade. Jesus não está aqui, desmerecendo ou desdenhando, né, de Nicodemos. De maneira nenhuma, Jesus não era debochado assim. Ele estava sendo sincero com ele. Pô, porque, sabe por que eu sei disso? Porque vamos no texto aqui, ó. Eu vou só dar um pulinho no 12. É por isso que eu estou dizendo o que eu estou dizendo. Ó. O 12 vai dizer: ó, se vos falei das coisas terrestres e não creis, ou seja, ou não entendeis, ou não credes, né? Ou não entendeu, ou não creu, né? Como crereis se eu vos falar das coisas celestiais, das coisas do alto? Entenderam agora? É nesse sentido. Então Jesus não está ali, vou falar uma linguagem, tirando ele para... Não, Jesus está sendo simples. Pô, tu não consegue entender o que eu estou te falando? Tu precisa nascer de novo. Tu precisa nascer do alto, de Deus, em nova criação, uma nova criatura. É nesse sentido. Precisa nascer em mim. Jesus está apontando para ele. Nós vamos ver. Ó, o versículo 11, né? O versículo 11 diz assim: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Interessante isso aqui, meus irmãos, porque aqui Jesus, ele está falando no plural. Pastor Michael e eu conversávamos. O pastor sempre nós acabamos fazendo um alinhamento, né, pela Escritura. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Eu vou ler aqui rapidamente. Esse mesmo escritor aqui, ele foi movido pelo Espírito Santo, como diz a palavra de Deus. Amém, irmãos? João, ele foi movido pelo Espírito Santo e recebeu a palavra inspirada da parte de Deus. Amém? Então ele é o escritor. O autor é o Espírito Santo, é Deus. Amém? Ó, em 1 João, bem no início, tá? 1 João, capítulo 1, versículo 1. Já vou ler. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, né? Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Agora olha o 3, meus irmãos. O que vimos e ouvimos, vos anunciamos, né? Para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Olha que precioso isso aqui, meus irmãos. Jesus fala no plural. O pastor Michael destacou isso para mim. Olha, ele está falando aqui, né? Nós sabemos, nós testificamos, nós vimos, né? E ele está falando assim: e não aceitais o nosso testemunho. Ele está falando para ele, né? No caso assim. Ou seja, tu não entende, tu não discerne, tu não aceita o nosso testemunho. Porque depois ele, lá no último versículo, não é o último versículo, deixa eu só achar o versículo que fala que eles amaram mais as trevas aqui, que eu me... 19. Aqui fica claro que também, ó, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Jesus está ali, Jesus é a luz do mundo. Então, né, a condenação é essa. Olha só o que é a condenação. É uma definição. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não aceitaram, rejeitaram,
Porque lá no João 1,12, né? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, né? Então aqui os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a sua corrupção, o seu pecado tapava os seus olhos. É nesse sentido. Então, eu também quero destacar aqui, meus irmãos, quando ele fala assim, ó, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho, eu também quero fazer aqui uma inferência apenas, tá? Que nós podemos também enxergar aqui a Trindade, também. Porque Jesus testifica e ele fala daquilo que o Pai o ordenou, que o Pai o enviou, por amor ao mundo, a falar. Então, na verdade, ele está também incluindo, porque o testemunho, lá em 1 João vai dizer que o testemunho de Deus é maior, no capítulo 5. E é precioso, o 1 João capítulo 5, quando os irmãos puderem, para não ganhar tempo, leiam, vocês vão ver que está tão conectado com isso aqui, da questão do testemunho que Jesus dá, e aí em relação à Trindade, né? Eu estou fazendo uma inferência aqui, porque nesse sentido, para mim, me parece também que Cristo ele também está falando assim, ele está falando daqueles que estão com ele ali, os 12, né, os discípulos, e aí Nicodemos, ele, né, ele não entende, ele, né, naquele primeiro momento, a semente está sendo lançada também, ele está ouvindo ali, né, as escuras, mas é a luz iluminando, dissipando as trevas, amém? E vai dar fruto, porque a luz sempre dá fruto. Então, num ponto futuro, Jesus já sabia que Nicodemos ia, né, nascer de novo. E talvez começou exatamente aqui. Amém? Os irmãos acreditam? Aqui nesse semear de Jesus, né? E Jesus está dizendo assim para ele: ah, Nicodemos, tu é maravilhoso, tu é bom, tu és né, tu és demais, eu te admiro, tu és mestre. É isso que Jesus está dizendo. Não, Jesus vai dizer assim: Nicodemos, para aí tudo aí. Necessário te é nascer de novo. Tu quer vir? Tu quer saber mesmo quem eu sou? Quer saber quem eu sou? Então necessário te é, para te ver quem eu sou, para te entrar no reino que eu governo, que tu nasça de novo. É nesse sentido que Jesus vai o confrontar com a verdade. Com muito amor, irmãos, com muito amor, esse confronto acontece. Por isso que esse homem vai depois, né, digamos assim, eu lembrei aqui, mas eu lembrei rapidamente, sabe, vocês conhecem Charles Haddon Spurgeon, quem já ouviu falar, né? Então, sabe que o versículo da conversão dele é Isaías 45:22, todo mundo... Eu creio na história que é isso mesmo. Bota por mim, Isaías 45:22. Olha lá. Esse aqui foi o versículo, irmãos, que fez parte da conversão do Spurgeon, tá? Olha que precioso esse versículo, irmãos. Olha só. Olhai para mim. Jesus falando aqui, o Logos, o verbo de Deus, a palavra, né, meus irmãos, dizendo: olhai para mim. E, vamos junto. E sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Imagina um servo de Deus, e nada mais, a gente não pode também, como Spurgeon, né, que foi conhecido como o príncipe dos pregadores, né, um homem que, poxa, dificilmente um cristão genuíno não vai ouvir falar de Charles Haddon Spurgeon. Pode acontecer. O que não pode acontecer é ele nunca ter ouvido falar da Bíblia, né? De todos os exemplos da Bíblia e tal, né? Porque Spurgeon não está na Bíblia, né? Mas ele está na Bíblia no aspecto de que ele foi salvo, né? Que ele deu continuidade na pregação do Evangelho. Então ele é um daqueles, como o Gilmar, como o Lucas, né? Como o Carlos, como cada um de nós aqui, a Emanuela, a Sofia, a Duda, como cada um de nós. A gente está na Bíblia, indiretamente, como aqueles que vieram a ser salvos. Amém? Dito por Jesus, né? Então, nesse sentido, meus irmãos, não foi crido,
não foi recebido, não foi aceito por Nicodemos, porque ele não tinha ainda nascido de novo, não tinha recebido o Espírito Santo. Então ele não conseguiu conceber o testemunho do próprio Senhor, da própria palavra. Veja bem, irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Era a própria palavra falando com ele. Não é verdade? E ele não conseguiu aquela noite, não foi? Aí desse aspecto realmente não foi, né? Mas a semente foi lançada. Versículo 12. Sobre o versículo 11, até seria alguma outra coisa ali, mas de fato assim, meus irmãos, todos aqueles que nós vamos ver aqui, né? Ao decorrer nós vamos lembrar do 11 ali, vocês vão entender. Mas vamos no 12. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, né? Como crereis se vos falar das celestiais? Ele não sabia, de fato assim, tem uma coisa que a gente tem que fazer uma colocação aqui. Ele não conhecia Jesus assim, ele não tinha ainda encontrado com Jesus, né? Então, eu não estou desculpando ele, mas ele não tinha encontrado com Jesus, ele não tinha conhecido Jesus assim no mercado, em algum lugar, né? Ou no templo, na sinagoga, ou na rua. Ele ouviu falar, ele, de repente até, não sei, de repente ele até tenha presenciado de longe, não sei, mas ele ouviu falar da fama de Jesus. Então é baseado nas coisas que ele ouviu. E a teologia dele estava certinha, a gente falou, a informação estava certinha, não estava errada, né? Mas olhem comigo o versículo 32 do capítulo 3, 3:32 aí, filho. Quer ver uma coisa? E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica e ninguém aceita o seu testemunho. Então aqui está falando da divindade, está falando da humanidade de Jesus, das duas coisas. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Isso é pedra de toque, meus irmãos. A gente sempre tem que considerar quando a gente enxerga isso no texto. E nesse caso aqui, Nicodemos não tinha esse conhecimento, porque Nicodemos não tinha nascido de novo. Então, por isso que ele não credes, entendeu? Não entendes, porque aqui a gente não está falando de coisas mundanas. Não vamos confundir coisas terrestres, meus irmãos. Tipo um secularismo, assim, né? Ah, não, tudo que é mundano, não é sobre isso, irmãos. É sobre aquilo da responsabilidade humana. Nós temos dito aqui, pastor Michael e eu, de púlpito, que qualquer pessoa tem disponível diante de si a graça salvadora do Evangelho, de Cristo, que é o poder de Deus, para quem crê. E as duas respostas únicas, sem outra opção. Não existe uma terceira via, mas só existe uma via única diante do Evangelho, e a outra é negativa, uma positiva e uma negativa, perdão. Qual é a positiva? Fé e arrependimento. Não tem outra resposta. Diante da Escritura, diante da pregação do Evangelho de Cristo, meus irmãos, é somente fé e arrependimento. Ou rejeição, que é a segunda negativa. Ou a pessoa rejeitar o Evangelho, que é uma resposta também. Não vamos negar, né? É uma resposta, tá bom? Então, se vos falei das coisas terrestres, ou seja, da responsabilidade humana, do que está sendo feito aqui, porque ele era 100% homem, Jesus. Então ele está falando do que ele está vivendo, do que ele está fazendo, né? É nesse aspecto, testemunhando, que o Pai ordenou, que o Pai disse para ele fazer. Tá bom, irmãos? E não creio, como eu vou falar das celestiais? Ele está falando de um ponto futuro, ele está falando lá, o que ele vai falar depois lá no 14, porque a Bíblia também tem essa questão da revelação progressiva. Quer ver o 14, rapidamente? Vamos ler rapidinho. João 14, olha aqui, ó. 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Olha aí, ó. De novo apontando, né? Ó, o ponto futuro, ó. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, teria dito. Não vou enganar vocês, né? Mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou dar um pulinho aqui, ele vai dizer no 6, né?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque ele está respondendo a Tomé ali, que ele... Tomé, né, não sabe, a gente não sabe como é que... Tomé está que nem Nicodemos, não é, irmãos? Concordo? Está igual Nicodemos, não entendeu nada. Não, Jesus está falando, ele não está entendendo, porque ele não está sendo espiritual. E não é espiritual no sentido pejorativo, que já tornou o meio evangélico. Às vezes um irmão é piedoso, é um irmão zeloso, que tem uma devoção, o irmão está vivendo com santidade e pureza, daí chega o irmão assim, aí qualquer coisa o irmão analisa pelas escrituras, ele fala, aí chega o irmão assim, ó, lá vem a Emmanuel espiritualizar as coisas, lá vem o gaúcho espiritualizar. Quem nunca ouviu isso aqui, irmão? Quem nunca ouviu? O gaúcho espiritualiza tudo. Meus irmãos, tudo é espiritual. Poxa, como assim? Já vem espiritualizar? Irmãos, a batalha espiritual, meus irmãos, ele é muito mais real que essa realidade aqui. Você está entendendo? Você não está vendo aqui, mas agora tem uma batalha travada aqui pelas nossas vidas, irmãos. Os anjos batalhando por cada um de nós. Os demônios. Isso é verdade. Já vem o maninho lá espiritualizar. Vem o Lucas lá dar textinho. Já vem da letrinha, né? Não é assim esse ditado, né? Já vem da letra. Estava lá o grupo, os irmãos brincando, chegou o irmão, botou um versículo lá, já tinha, né, que estragar. Eu já vi isso, irmãos. Largaram assim, o irmão tinha que estragar. O irmão só botou um versículo e estragou a brincadeira dos outros irmãos. Negócio de grupo é complicado às vezes, né? Sempre tem que ter um bom administrador o grupo, né? Daí ele pode dar esses... Falar e deleta aquilo que não é propício, que não é para edificação, tem que deletar mesmo. Então, nesse sentido aqui, Jesus não está dizendo que as coisas terrestres são tudo mundana, que não. Não, ele está dizendo da responsabilidade humana, do compromisso humano, da resposta humana pela graça de Deus, tá, irmãos? Por capacitação do Espírito Santo, é gerado fé, é dom de Deus, isso não vem de nós. A gente consegue crer, a gente consegue, digamos assim, obedecer, Deus nos capacita. Aí Paulo vai lembrar disso, né? Não sobreveio sobre vós tentação, que não fosse humana, mas junto com a tentação vem o escape, né? O livramento, que é o quê? Que é divino. Então ele começa a mostrar, então na Escritura a gente vê a diferença do homem natural, do homem carnal para o homem espiritual, sim ou não? Basta ler Coríntios, basta ler Gálatas, obras da carne, frutos do Espírito, lembra? Então essa questão ela é bem resolvida. Eu não vou entrar nesses pormenores aqui. Por isso que a gente deve mortificar a carne. Amém? Uma vez um irmão perguntou, eu não sei por que ainda tem que jejuar. Aí eu falei assim, tu continua pecando? E ele, sim, pecando bastante. E ele, então tem que fazer bastante jejum, irmão. É isso, irmãos, tem que enfraquecer a carne mesmo. E fortalecer o espírito. Né? Se botar hoje o homem espiritual para brigar aí internamente com o homem carnal, quem é que vence aí, dentro do peito aí? Não precisa responder para mim, tá? Quem tu está alimentando mais? Quem está vencendo a tua vida é o carnal ou é o espiritual? Lutero fez eu pensei que o homem carnal tinha morrido nas águas do batismo. Estou desapontado. Eu sabia nadar, né? Daí não. Lógico, é uma brincadeirinha que Lutero fez, né? Que é interessante, mas é uma questão a se pensar, né? O 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Aqui é o foco, ó. Olha só que interessante. Ora, ninguém subiu ao céu. Daí alguém pode pensar na Bíblia, mas a Bíblia fala que alguns... Irmãos, não é sobre isso. Aqui está falando sobre Cristo. Olha, leia comigo aqui o texto, ó. Vou ler, ó. Ora, vírgula, ninguém subiu ao céu, vírgula, senão o que desceu do céu, vírgula. Agora olha comigo. O Filho do Homem, vírgula, que estás no céu. Está falando de quem? De Cristo. Não gasta a tua mente aqui. Mas Enoque. Mas Elias. Mas não faz isso, irmão.
Não precisa disso, não há contradição, a Bíblia é infalível, inerrante, autoritativa. Aqui está falando de Cristo. Então ninguém como Cristo que veio, que subiu e que vai voltar, ninguém é como Ele, irmãos. Ele é um ser eterno, Ele sempre existiu. E Ele veio do céu, e voltou para o céu, e virá outra vez do céu, e nos levará com Ele para o céu. Do alto, amém, irmãos? Então esse aqui é o sentido desse versículo 13, que não pode ser ignorado também por nós, essas questões aí, né? Mas é importante que os irmãos entendam que aqui está falando de Cristo de forma muito tranquila. Quer ver? Vamos abrir rapidamente aqui, ó, é João 6,38. Jesus está falando, amém, irmãos? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Lá no início, quando eu estava fazendo aquela introdução, eu falei ali que o novo nascido, ele não faz sua vontade, ele tem uma nova maneira de viver. Vocês conseguem ver que Jesus deu a característica aqui na vida dele, no exemplo dele? Meus irmãos, Jesus é o Filho de Deus, 100% homem. Se Jesus, assumindo forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, se fez homem, foi obediente até a morte de cruz, aprendeu sofrendo, padecendo, agonizando. Nunca ninguém vai sofrer o que Jesus sofreu naquela cruz, meus irmãos. O peso da cruz é incomparável. Não há comparação. Nenhum mártir chega a 1/10 do que Jesus sofreu, a 1/1000. Não sei se essa fala está correta, 1% de mil, enfim, me perdi aqui. Mas olha só, porque eu desci do céu. Olha só o que Jesus está dizendo, meus irmãos. Aqui está falando 100% homem, ok? Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, meus irmãos. Quer ver? João 20:21. Olha só esse detalhe, acompanhem comigo. João 20:21. Lembrei aqui, não estava na minha... Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Olha lá, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora vamos lá, como é que Deus enviou Jesus? Por amor, para morrer, para fazer sua vontade, tudo o que Ele queria. Não. Ele está dizendo: eu não vim para fazer a minha vontade. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E aqui ele está dizendo, ó, assim, vocês estão entendendo? Estão acompanhando comigo? Ó, aqui, ó, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ou seja, tu não pode fazer a tua vontade. Não pode. Porque tu está sendo enviado exatamente como ele foi enviado. Tu está seguindo os passos dele. É nesse sentido. Rapidamente ali também o versículo 42. 6,42. João 6,42. Por favor. Obrigado, filho. E diziam, né? Não é esse Jesus, filho de José, ó, reconhecendo feito homem, né? Reconhecido em figura humana, cujo pai e mãe nós conhecemos. Como, pois, dizer ele desce do céu? Interessante isso aí, né? É uma prova, né? Cabal, né? Tu vê que interessante. Isso aqui é um registro, né? É uma pergunta, mas é uma afirmação também. Que estão reconhecendo ele, né? E não é ele o filho de José e de Maria e tal. Amém, irmãos? O versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, né? E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então vamos ver no texto aqui também. Tinha mais versículos, mas eu vou parar aqui nesse ponto ali. Então, vamos do 14 agora. Versículo 13, né? Jesus desceu do céu, Jesus voltou para o céu, Deus vai voltar novamente, vai nos levar com Ele para o céu, amém?
14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Depois vai dizer a finalidade ali no 15, para que, né? Mas vamos lá, o 14, meus irmãos, está falando da crucificação, da cruz de Cristo, quando ele é levantado na cruz, no madeiro, e ele vai atrair todos para si, diz o Evangelho. Todos vão olhar para ele como Spurgeon olhou, né? Como Isaías diz, né? Quem olhar para mim será salvo. Então, ali, isso aí está lá em Números 21:9, para os irmãos entenderem a questão da serpente, né? Foi feita uma haste, uma serpente de bronze e tal. Ó, Números 21:9. Só para nós ver onde é que está escrito isso que se cumpriu, amém? Profecia, né? A promessa que se cumpriu. Que vem lá de Gênesis 3:15, né? Os irmãos que quiserem conferir depois, Gênesis 3:15 está falando disso aqui. É a mesma coisa. Ó, e Moisés fez uma serpente de metal, né? E pô-la sobre uma haste, ó. E sucedia que picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia, era salvo, era curado. Então está se cumprindo em Jesus. É sobre soteriologia, sobre salvação da alma, entendeu? A salvação do ser, da perdição eterna, irmãos. A gente sempre tem que lembrar, quando a gente está diante do Evangelho, que a gente é salvo de nós mesmos, a gente é salvo do pecado, do mundo jaz do maligno, a gente é salvo do diabo, a gente é salvo do inferno. A gente é salvo. É nesse sentido. Então, o versículo 14 seria sobre isso. A crucificação de Jesus. Assim importa, ele está dizendo assim, era a prioridade da missão dele. Ele veio para isso. Onde é que a gente vai ver? Nos próximos versículos aqui, vamos lá no 15. Para a finalidade, ó. Então ele foi levantado na cruz com uma serpente do deserto, lá que Moisés fez, ó, para que todo alto, todo baixo, todo gordo, todo magro, é todo mundo, irmãos, todo é todo no grego, amém? Todos. Aqui não é só os judeus. Às vezes vocês vão ouvir algumas pessoas, algumas linhas teológicas, comentários, falando que é sobre os judeus. Irmãos, não caiam nisso. Não é sobre os judeus. Tá? Os judeus também. É nesse sentido que eu quis dizer, tá? Não vão achar que eu sou antissemita, sei lá o que. Não. É sobre os judeus também, mas é todos. É todo o mundo, é toda a humanidade, todas as línguas, povos, tribos e nações, como diz a Escritura, tá? Vamos lá. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse perecer aqui, ele é eterno, porque ele está qualificado no que vem depois. Então, como falar de vida eterna, está falando de um perecer eterno, né? Os irmãos conseguem ver isso? Porque alguém pode dizer, perecer, morrer aqui e tal, né? Morte natural. Não é nesse sentido. O salário do pecado é a morte lá, Romanos e tal. É também, o corpo dessa morte vai morrer por causa do pecado, irmãos. Irmãos, a gente tem falado aqui de púlpito. Pior que um divórcio, uma falência, uma morte, pior que uma doença terminal, câncer, pior que qualquer coisa, meus irmãos. É o pecado. Não tem nada pior que o pecado. O pecado pode separar de Deus para sempre. Existe alguma coisa mais perigosa, mais letal que o pecado de fato? Não existe, irmãos. Tu pode entrar no reino de Deus consumido por câncer. Lógico, tu vai ser glorificado, transformado. Mas eu digo assim, tu pode morrer hoje assim, tomado por câncer, e amanhã acordar com o Senhor, claro. Mas tu não pode morrer em pecado e achar que amanhã tu vai acordar com o Senhor. A morte não muda o teu estado. Com isso eu quero dizer uma coisa: o novo nascimento é para aqui, é para a situação terrestre, para esse momento. Ninguém vai nascer de novo no céu. Não existe uma outra oportunidade, irmãos. É agora, é o dia que se chama hoje. É um chamado radical. Não é um processo, a quando a pessoa quiser, quando ela puder. Não, irmãos, é para hoje. E não endureçai os vossos corações, tudo aquilo que a gente já sabe. Arrependam-se, creia, converta-se. É nesse sentido. Não é para depois, quando quiser, quando puder, né?
Que parece que às vezes é assim, né? Não, quando puder a pessoa vai. Que agora ela não pode, ela é muito ocupada, né? A gente lembra o que? Não lembra da palavra de Deus? Que Jesus mandou chamar, tem várias passagens, teve lá das bodas, né? Do banquete. Todo mundo dando desculpa para Jesus. Jesus falou, então tá. Vai nos valados, nas vielas lá, porque eles estão tudo ocupado aí, ó. Estão tudo ocupado com as suas vidas, com as suas coisas para fazer e não querem buscar a Deus. Então, vai chamar as pessoas que precisam. Esse é Jesus, irmãos. Ou tu não conhece Jesus aí? É Jesus, purinho. 100% Jesus. Não quer, então deixa eles. Vai lá e começa a chamar outros. Ou a gente não quer reconhecer que Jesus é tão assim, né? Tão maior do que o nosso entendimento. Tão radical e tão amoroso. Porque se ele está falando isso é para quê? Para participar da mesa dele. Da vida eterna. Da salvação. Existe alguma coisa mais importante? Não existe, irmãos. Que evangelho a gente está pregando? Tolerável? Com o gosto, com o tempo das pessoas, simplesmente? Então, nesse sentido aqui, esse não pereça é eterno, irmãos. É uma perdição eterna. Não é um pereça terreno aqui, efêmero, da brevidade dessa vida. Não é sobre isso, irmãos. O novo nascimento, ele é urgente, ele é vital, ele é inicial. Porque ninguém pode dizer que é um filho de Deus, um discípulo de Cristo, ou ser reconhecido até mesmo, se não nasceu de novo. Se tu não vê a evidência da pessoa, se ela luta contra o pecado, que ela mudou de vida, ela não é mais a mesma pessoa, tu está vendo, é evidente na vida dela que ela foi transformada pelo Espírito Santo, que ela foi cheia da presença de Deus, da palavra de Deus. Meu irmão, a pessoa não é salva, não te engana. E não fica agindo como se ela fosse salva. Parece um certo positivismo atual, né? Não, vamos fazer o seguinte, não. A igreja às vezes ela enche de simpatizantes, né? A igreja de forma geral, estou falando, não estou falando da igreja Batista Brasa Capão, estou falando da igreja. Irmãos, eu estou desde 87, eu conheço bastante gente, bastante igreja, bastante pastor, bastante. Então, paciência comigo, eu conheço muita gente. E a igreja é cheia de simpatizantes. É cheia, irmãos. Pessoas que tu olha assim, aparentemente elas estão ali, elas são irmãos, até chegar o convite de Cristo para elas. Aí tu vai ver que são elas. Quem são elas? Mas isso é obra de Jesus, porque é Jesus que vai fazer a separação. Nenhum homem pode fazer, nenhum pastor, nem ninguém. A Bíblia diz que Jesus vai separar exatamente. Só Ele pode. Isso é a atribuição de Jesus, o bom pastor. O colhedor, né? E vai ser o ceifador também, nesse aspecto. Então, nesse sentido, isso é urgente ou não? É urgente. E não é pouco urgente, irmãos. É muito urgente. Porque a gente está falando de um destino eterno. A gente não está falando de uma coisa que pode ser resolvida. Não, isso aí a gente resolve depois. É sobre isso que a gente está falando. Eu não estou aqui falando sobre isso. Eu estou falando de uma coisa que é para esse momento. É para esse momento da história, é para esse dia. Esse é o dia do arrependimento das nossas vidas. É o dia da fé em Jesus para a salvação. De todos, que é o que diz aqui, todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos lá agora para o nosso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Interessante. Eu já fiz isso uma outra vez. Eu quero fazer de novo nessa exposição. Rapidamente, o versículo 16, olha só que interessante o porquê, né? Porque Deus amou, ok? Ó, porque, maior explicação. A salvação é a grande razão, é o grande porquê, a grande causa, né, da sua procedência, veio de Deus. Ó, porque Deus amou. Isso é tão maior, irmãos. O testemunho de Deus é maior. O amor de Deus é maior. Deus é incomparável. Então a salvação é a grande causa nesse aspecto. Eu comecei a falar salvação aqui pontualmente,
dessa procedência, porque é a maior explicação, é o porquê. Deus é o maior ser, é o Criador, é o incomparável, é o Santo, o Salvador, o Pai eterno, a Trindade, amém? Nosso Deus é a Trindade. O maior mandamento, né? O maior exercício, Ele amou, porque Ele mesmo é amor. Porque Deus amou. Amém, irmãos? Estão comigo? Porque Deus amou, né? O maior mandamento, a salvação é grande por causa desse mandamento, dessa aplicação, desse amor ao mundo. O maior alvo, o maior alcance são todas as línguas, todos os povos, todas as nações, todas as tribos, que nem eu porque, né? O alto, o baixo, todos os tipos, ele, ela, todos, meus irmãos. Toda a criação está disponível, a graça salvadora àquele que tem fé em Cristo Jesus. Né? O mundo, o maior alvo, a maior amplitude, o maior alcance, o mundo todo, o mundo inteiro. De tal maneira, a maior intensidade, né? De tal maneira, é tão forte, meus irmãos, a definição, né? O amor não começou na cruz. O amor eterno te amei, então o amor é eterno. Começou antes da fundação do mundo. Mas de fato, não estaria errado dizer que a gente consegue enxergar um ato de amor tão, assim, falta palavras, irmãos. O que Jesus fez na cruz não tem comparação, irmãos. Não tem como comparar um amor de um pai, de uma mãe, de um filho. Não tem, de um marido, não tem, irmãos. A Bíblia vai fazer a comparação do marido que dá a vida pela esposa. Não estou aqui ignorando o texto, mas vejam bem o que Jesus fez na cruz, irmãos. O apóstolo Paulo, entendendo um pouquinho, recebendo de Deus, apenas escrevendo que foi movido pelo Espírito Santo, ele vai dizer assim: talvez por um justo, até por alguém, né, de bom, alguém bom até tu morra. Não é o que diz o texto? Mas por injustos. Acho que nós, ao chegarmos diante do Senhor, irmãos, a gente deveria ter até meio que uma surpresa, se nós realmente temos consciência de quem nós somos. O dia que nós chegarmos diante da presença dele, eu não estou falando de não ter certeza da salvação, de segurança, eu não estou dizendo isso, irmãos. Mas nós, ao colocar o pé no novo céu e na nova terra, irmãos, a encontrar com o Senhor, nós devemos dizer assim: eu não mereci estar aqui. Essa é a consciência, irmãos. Eu merecia um inferno, porque é isso que nós merecíamos, irmãos. Mas estou aqui. E ele vai dizer: mas tu não estás aqui pelo que tu fez. Realmente, pelo que tu fez, estaria no inferno. Tu estás aqui pelo que eu fiz. Porque o Pai, Deus amou ao mundo de tal maneira, de tal intensidade. Lá em Isaías vai dizer: agradou ao Pai moê-lo. Lembram? Lá em Isaías 53 diz que Jesus foi moído, né? Foi transpassado pelos nossos pecados, nossas iniquidades. Diz: agradou ao Pai moê-lo enquanto o fazia. A salvação é grande por causa da sua maior intensidade, incomparável intensidade, profundidade de amor provada na cruz. Às vezes tem uns cânticos, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com alguns louvores que fazem um desserviço. Eu não estou criticando pela crítica, mas às vezes eu vejo cânticos que deixam eu entender que nós poderíamos tomar a cruz, que nós, meus irmãos, nenhum de nós, não se enganem, aquela cruz não, aquela cruz o peso
de todos os pecados, de todos os tempos, de todas as pessoas, tu poderia tomar? Então cuidado com o que tu canta por aí. Cuidado, fica esse alerta aqui do servo de Deus. Às vezes está cantando aí, né? Achando que tu poderia, teria uma escolha de pegar aquela. Tu não teria nada, meus irmãos. Quem é o homem? Esse dia foi falado aqui na vigília. Quem é o homem? Para pensar que poderia pegar aquela cruz. Ninguém poderia. Somente Jesus. Que foi cumprida essa promessa aqui, ó. No versículo 14 aqui. A serpente hasteada, mortificado na cruz por nós. Uma vez por todas. Nenhum outro poderia carregar aquela cruz. Não aceite esse engano. Nem cantando romanticamente, bonitamente, porque o louvor é legal, todo mundo canta, é bacana, né? Cuidado com o que tu canta sobre a cruz de Cristo, cuidado, tá? Porque ninguém poderia com aquela cruz, ninguém, tá? Que deu maior dádiva, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu maior dádiva. A salvação é grande por causa dessa dádiva que sobrepuja, nós não merecíamos. A nossa porção, a nossa herança, quem é? Cristo Jesus, o Filho de Deus, nosso bendito Salvador. Isso alegra o teu coração? Saber que Deus enviou, né? O 17, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, a sua dádiva. Não para condenar-se o mundo, mas para salvar o mundo, né? Para que o mundo fosse salvo por ele, né? Eu não estou indo para o versículo ainda, só citei, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né, a sua dádiva, a sua maior dádiva, seu Filho, né? Aí o seu Filho unigênito, único, a sua representação, a sua expressão exata. A salvação é grande porque Deus foi representado por Jesus. E não há representação maior. Em nenhum outro nome há salvação, a não ser pelo nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E para que maior abrangência, a oportunidade, pastor Michael nos lembra, volta e meia, a graça está disponível a todos. Amém? Por isso que devemos evangelizar família, amigos, clientes, todos, irmãos. A graça, acordei, respirei misericórdia, recebi a bondade de Deus, a benevolência, agora recebi a graça, ela está disponível para mim e ela está disponível a todos a quantos eu evangelizar. Porque é a vontade de Deus que todo homem chegue ao arrependimento, amém? Aleluia? Você crê nisso? Maior abrangência, né? Agora a maior condição, o que nele crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Maior condição, precisa crer. Precisa ter fé no Filho de Deus. A salvação vem pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós. A fé em Cristo Jesus. Isso é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie, né? Não é o que diz a palavra de Deus? Amém? Maior livramento, não pereça. Não pereça no inferno. Na morte eterna. Longe de Deus. Maior livramento, meus irmãos, olha que livramento. Tu ser salvo daquilo que tu poderia ser assolado eternamente. Onde o verme não morre, a chama, enxofre, né, não se apaga, a chama, a dor não se extingue, não tem como tirar a vida, não tem... Vou falar num bom português aqui. Está ferrado. Não tem mais. O pastor Michael lembrou muito bem. Não tem novo nascimento depois, irmãos. É aqui e agora. Arrependei-vos.
Crede no Evangelho, o que Jesus falou. Mas tenha, maior conquista, receba, né? Mas tenha o quê? A vida eterna, a maior esperança, a segurança, né, do livramento, a oferta, a oportunidade, a salvação é grande por causa desse fornecimento de Cristo, da perfeita salvação na cruz, meus irmãos. Um ato único, vital, que só pode concebê-lo aquele que nascer de novo. Uma obra misteriosa, uma obra exclusiva, meu irmão, minha irmã, do Espírito Santo. O novo nascimento é algo radical, e é algo imediato, é algo único, é um ato único. Só não fica nascendo, não é um processo. Entender? É ali, o ladrão da cruz. A gente consegue perceber que ele creu e foi salvo? Sim ou não? Quantos aqui conseguem perceber que ele creu ou não, irmãos? Tem alguém? Amém? Então, nasceu de novo? Nasceu. Mas Jesus fez toda essa aqui com ele, com o Nicodemo? Não. Interessante, né? Mas ele nasceu de novo, irmãos. Que se aplica. O pastor Michael tem falado uma palavra bem interessante. A salvação, essa operação regeneradora do poder do Evangelho de Cristo, a obra de Cristo na cruz, ela é retroativa, né? Ela alcança em todos os tempos. Amém? Inclusive no tempo futuro, né? Que também. Em algum momento amanhã alguém vai ser salvo. Em algum momento amanhã alguém está orando, alguém está pregando, testemunhando, vai ver alguém ser salvo. Alguém nascer de novo. Cristo em vós, a esperança da glória, eternamente. O novo nascimento, ele é radical porque ele tem essa nova maneira de viver no Espírito Santo, mas ele é uma obra exclusiva do Espírito Santo. A gente já leu sobre isso. Ele é uma transformação interior e exterior também, que vai refletir o que a pessoa contém. A palavra de Deus diz assim, habite abundantemente, ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí tu vai andar com o irmão, e tu pode conhecer o irmão melhor e tal, a irmã, e aí tu vai ver o quanto contém a Escritura. É tão maravilhoso isso, irmãos. Aí Paulo, ao conhecer Apolo e ouvir sobre Apolo, o que Paulo falou sobre Apolo? Homem poderoso nas Escrituras. Foi Paulo que falou isso de Apolo, né? Ou foi Pedro agora? Não? É uma descrição de Atos. Eu imaginei que... Então o Lucas está fazendo uma descrição ali. Interessante porque daí a pessoa está vendo na vida de Apolo o quê? Que ele era um homem cheio, que habitava em Apolo o quê, irmãos? Ricamente, abundantemente a palavra de Deus. Para alguém fazer essa definição sobre outra pessoa, irmãos, a pessoa tem que ser no mínimo condizente com a definição, não é verdade? Poderoso nas Escrituras. Então aqui tem, eu ainda acho que foi Paulo, mas enfim, acho que Lucas está junto ali naquela situação, né? Mas pode ser que eu esteja enganado. Mas é interessante, o novo nascimento é uma obra livre, soberana, né, do Espírito Santo, como um vento mesmo, né? E aponta para o imponderável. E é quando Deus quer. É quando Deus quer. Não é quando a pessoa está pronta. Às vezes está pregando o evangelho para alguém. Aí a pessoa diz assim, mas eu sou fumante. Eu não posso ainda. Primeiro eu vou esperar. Quando eu parar de fumar, eu até aceito o teu convite. Essa pessoa está certa, ela está sendo honesta. Eu não estou julgando aqui, não vou entrar no mérito, meus irmãos. Ela está errada. Todos nós, meus irmãos, a gente vem até Cristo como nós estamos. E Ele nos ama, nos recebe. É bem assim mesmo. Só que Ele se recusa a nos deixar no nosso estado. Ele vai nos transformar, irmãos, pelo seu poder. Ele vai tirar o pecado. Jesus,
O Cordeiro, vamos lembrar aqui que a Bíblia fala sobre Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, o quê? Que tira o pecado do mundo. Então, Jesus vai chegar, vai tirar o pecado dele. Lógico, não em definitivo ainda, mas vai acontecer num ponto futuro. Já, só que ainda não, né? A gente foi, né, salvos disso, foi livre, né, da ofensa, né, do julgamento do pecado. A gente tem sido livre do domínio do pecado, mas um dia a gente vai ser livre de uma vez por todas. Tudo por Cristo Jesus, passado, presente e futuro, da presença do pecado. E aí teremos o corpo já glorificado para sempre, né? Então eu li o 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, né? Mas para que o mundo fosse salvo por ele. É interessante porque os judeus, eles condenavam, eles sempre tiveram um problema com os samaritanos. Historicamente, tá? Biblicamente falando. Aí quando Jesus, ele prega, ele se apresenta para uma mulher samaritana, que ela vira uma missionária, uma evangelista em potencial, ela vai em uma cidade, praticamente uma cidade toda, eu vou falar aqui uma cidade toda, não diz ali isso, mas é praticamente isso, toda, irmãos, veio para conhecer Jesus. E inclusive eles vão falar, a gente veio pelo que ela falou, tipo, pelo que tu falou, então a gente veio conferir. Só que agora, a gente vai ficar aqui pelo que ele está dizendo, pelo que ele é. Sabe por que eu digo? Porque o texto não está dizendo pelo que ele é, mas pelo que ele está falando. Mas sabe por que eu digo pelo que ele é? Porque eles vão dizer assim, encontramos quem? O Salvador do mundo. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Em João 4, né? Não. Muito interessante isso aqui. Só que quem era? Quem era julgado, quem era, né? Condenado pelos judeus, irmãos. Naquela época, vai perguntar para um judeu se um samaritano era digno, se era salvo, para te ver. Não, irmãos. Aí Jesus quebra paradigmas, vê só, né? E quem diz que ele é o Salvador do mundo são os samaritanos, não são os judeus. Mas a salvação é o meio dos judeus. Não, vamos fazer um equilíbrio aí. Né? Jesus, o Filho de Deus, né? Meus irmãos, eu vou concluir aqui, né? A gente não tem essa... E vou chegar depois no 21. Quando a gente está bem no tempo aí, eu acho que já deu, né? Não, vamos concluir. Eu estou no meu coração de concluir. E depois a gente retoma. Aqui no 17, vamos até o 21. A gente não tem uma sangria. A gente está na quinta-feira aqui expondo o Evangelho de João. A nossa intenção talvez é como o apóstolo Paulo, como ele disse, né? Comunicar todo o conselho. Acho que a gente não vai conseguir exaurir, né? Tipo, esgotar um assunto. Mas eu vou me esforçar para trazer para os irmãos tudo que eu puder, assim, em detrimento do texto, da exposição de cada versículo. Né? Mas os irmãos passaram o dia trabalhando, vou considerar isso também, né? Eu quero deixar só uma questão aqui para nós. Quando nós falamos do Evangelho de Cristo, meus irmãos, é tudo ou nada. E é tudo ou nada agora, não é daqui a pouco, amanhã, quando der. Nunca foi sobre isso. É possível que algumas pessoas, elas tenham entendido mal essa questão, objetivamente falando. Tá? Mas é possível também que algumas pessoas tenham entendido bem, objetivamente falando. E essas pessoas vão evidenciar na sua vida isso. Essas pessoas, a evidência primeira da vida delas é que tu vai ver pelo que elas vivem, o que elas dão importância. Ao te aproximar de fato, de um homem, de uma mulher de Deus, tu vai conhecer muito da pessoa pelo que ela prioriza. Sabia? Tu vai conhecer pelo que ela fala, ok, né?
mas tu vai conhecer muito, assim, quando tu te aproximar dela, tu vai ver assim, no caso, vou falar no meu caso, então. Como é que eu trato minha esposa, como é que eu trato minhas filhas, como é que eu trato meu filho, minha casa, como é que eu trato os vizinhos, como é que eu trato os irmãos, como é que eu trato o meu trabalho, a empresa, né, os meus colegas de trabalho, como eu trato a pessoa que eu não conheço, um visitante, como eu trato. Isso vai muito evidenciar do que isso, o que precede isso é o que tu crê, é o que tu prioriza. E é baseado nisso que nós temos falado nos últimos anos, aqui direto. Esses dias a Marina me lembrou, nós estávamos ouvindo um louvor junto aqui, numa celebração da igreja, e a Marina falou, já ouvi tu falando isso aqui e tal. E realmente, é aí que nós vamos amar o que Deus ama, que nós vamos priorizar o que Deus prioriza, que nós vamos odiar o que Deus odeia. É nesse ponto, meus irmãos. E não tem como tu não perceber isso no novo nascido. O novo nascido tem essas características. Tu nunca vai ver concorrendo no coração dele qualquer coisa que não seja o reino de Deus. Sabe por quê? Porque se ele lê a Escritura, um exemplo, ele conhece ali o Evangelho, ele passou por Mateus 6, ele vai lembrar que lá em Mateus 6 tem um versículozinho, né? Que é suficiente para ensinar, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não está escrito isso? E aquele versículo é suficiente para estabelecer um princípio no coração desse novo nascido. Qual é o princípio? De prioridade. Então no coração dele sempre vai vir em primeiro o que, irmãos? O reino de Deus. E aí entenda-se o reino de Deus também como suas instituições, no caso do homem, né? Amanhã nós temos aqui o grupo de homens, e a gente tem falado com os homens, o homem vive e ele morre pelas duas instituições de Deus, pelo Evangelho de Cristo, óbvio, né? Mas eu digo, ele vive para edificar as duas instituições de Deus, a igreja e a família e a igreja, que num momento, num ponto futuro é uma coisa só. A família que é a mais importante, que é a família da fé. Entenderam? Não estou aqui fazendo uma distinção. Mas tu vai conhecer um homem de Deus se ele prioriza a família e a igreja é a família. A primeira instituição de Deus que reflete o propósito eterno, que aponta para a eternidade. E a última instituição de Deus que é para a salvação, que é a igreja. Então tu vai andar com esse homem e tu vai dizer, pai, eu ando com o gaúcho tem um amor, ele prioriza, ele busca em primeiro lugar, né? Ele ama acima de tudo, nada concorre no coração dele sobre a família, sobre a igreja, andando junto, tal. Tu está vendo um novo nascido, um verdadeiro filho de Deus, evidenciando a vida de Cristo, porque foi isso que Cristo priorizou, foi isso que os apóstolos priorizaram. Quando ele passou por Mateus, e cada chamada, não vou falar todas aqui, né? Mas Mateus, ele só deu uma palavra composta, né? Mateus estava ali trabalhando, não é verdade? Levi, amém, irmãos? Ele passa por Mateus, né? Ele está mexendo as moedas ali na mesa, ele passa e diz assim, ó. Ele ora, Mateus ora e diz, segue-me. E Mateus deixa tudo e segue a Jesus. E aí sim a gente entende, a gente reconhece um novo nascido. Não tem outra forma de reconhecê-lo, tá? Eu vou concluir com essa reflexão, para que a gente sempre esteja atentos a isso, inclusive com nós mesmos, tá? E que isso seja real nas nossas vidas, né? Essa priorização, esse amor primeiro a Deus, em prioridade, em devoção, primeiro ao reino de Deus, e depois o resto. Vou falar desse jeito mesmo. Depois todo o resto. Né? Primeiro as coisas de Deus, primeiro o Senhor, e depois todo o resto. Amém?